Em fevereiro de 2025, iniciou-se um julgamento singular. O maior abusador de crianças da França foi colocado no banco dos réus, e os testemunhos que já começaram a ser coletados só aumentam o horror. As acusações cruzadas que estão ocorrendo nas últimas horas revelam uma rede de cumplicidades, negligências policiais e uma árvore genealógica manchada de atos cruéis e perversos. Mas não nos adiantemos. Como foi que descobriram este sujeito que hoje enfrenta uma irrisória pena de 20 anos por abusar de mais de 300 menores? As vítimas acreditam que a tragédia poderia ter sido evitada se alguém próximo tivesse percebido os sinais de alerta. Qual foi o caminho que os investigadores tiveram que percorrer para revelar os terríveis segredos que permaneceram guardados desde os anos 80? O que diziam os diários que foram encontrados na casa do abusador? Por que o homem já estava na prisão quando essa bomba explodiu? Por que ele estava cumprindo pena? Bem, para tentar responder a estas e outras perguntas, é que vamos mergulhar no obscuro caso de Joël Lescournec, o maior pedófilo francês. É importante ressaltar que este caso está em andamento, logo, alguns dados podem mudar após o término do julgamento. Se quiserem uma segunda parte sobre o veredicto e a resolução do caso, que ainda é desconhecida no momento da gravação deste vídeo, nos avisem. Escrevam julgamento nos comentários. Se houver mais de 200 pessoas comentando o julgamento, faremos uma segunda parte, se não, deixamos por aqui. Também convido vocês a interagirem com os vídeos, deixando likes e comentários, pois assim o YouTube entende que vocês se interessam por esse conteúdo e recomenda mais. Então, mesmo que seja, coloquem um pontinho e qualquer coisa, serve para que o YouTube entenda que vocês querem que recomendem mais os vídeos. Bom, nada mais a dizer, vamos começar. Um médico respeitado. Em 3 de dezembro de 1950, nasceu em Paris quem hoje é considerado um dos maiores monstros franceses. O menino batizado Joël Lescournec cresceu em uma família modesta de classe média e passou uma infância na qual não demonstrou maiores problemas para se adaptar e cumprir com as diretrizes do ambiente. Joël era calado, mas ambicioso e mais rápido do que tarde conseguia ganhar o respeito dos professores e colegas. Ninguém imaginava que o pequeno sofria terríveis maus-tratos em sua casa. De fato, isso só seria descoberto 70 anos depois. Não nos aprofundaremos muito no assunto. Enquanto isso, o jovem decidiu se tornar cirurgião. Iniciou uma carreira geralmente caracterizada pela complexidade. Novamente recebeu a aprovação de seus superiores e mais uma vez foi previsto para ele um grande sucesso. Joël era persistente, intuitivo e parecia ter um objetivo claro. Ele também era caloroso em suas palavras. E apesar de passar horas trancado lendo manuais acadêmicos, nunca perdia a oportunidade de se divertir. Assim, em 1974 conheceu quem se tornaria sua esposa e mãe de seus 3 filhos. Marie France, auxiliar de enfermagem, logo teve química com ele. Quando Joël começou seus estágios no Hospital Universitário de Nantes, eles já eram uma família estabelecida e com fome de progresso. O homem passava seus dias de folga comprando livros de ficção e ouvindo música clássica, gênero pelo qual professava um amor que lidava com a obsessão. Ele também começou a sonhar em ter sua própria casa, um desejo que foi se concretizando com o aumento de novos trabalhos. Não faltaram em seu currículo menções especiais e medalhas. Junto com o reconhecimento vieram alguns aumentos, e após alguns sacrifícios e anos de economia, os Lescournec puderam se mudar para um local espaçoso, e apenas deles. Estabelecidos em um novo bairro, nunca tiveram problemas com os vizinhos e nas festividades evitavam qualquer tipo de conflito com seus familiares. Sempre defensor de um estilo de vida moderado e comprometido, Joël continuou atento à sua rotina de trabalho, atualizando seus conhecimentos e participando de conferências destacadas. Fez parte de equipes com longa trajetória e se tornou uma eminência em tudo relacionado à cirurgia digestiva e abdominal. No meio da carreira, ele ficou um tempo sem exercer, mas tentou minimizar o impacto desse percalço. Por quê? Esse é outro mistério que revelaremos em breve. Cirurgiões recém-formados não hesitavam em consultá-lo, e pacientes de diversas partes do mundo se referiam a ele com afeto e admiração. A máscara social que o sujeito havia construído para se relacionar com os outros era impecável. Para a maioria dos que o conheciam, ele era uma pessoa irrepreensível, um pai de família trabalhador e um marido amado. Quando completou 60 anos, foram muitas as ligações e mensagens de carinho que ele recebeu.
No entanto, logo cometeria um grave delito, que seria o pontapé inicial para que mais e mais atrocidades emergissem. Repentinamente, o castelo de cartas que ele construiu desmoronou, revelando a todos o mal que residia em seu íntimo. O horror começa a surgir. Em abril de 2017, uma pequena de 6 anos que vivia em Yonsak contou aos seus pais algo que os deixou consternados. Com lágrimas nos olhos, a menina contou que viu seu vizinho, um homem mais velho, enquanto estava no quintal. O homem a cumprimentou amigavelmente e lhe deu um enorme sorriso. Depois, quando ela também sorriu, ele procedeu a mostrar seus genitais. Antes que a pequena pudesse fazer algo, o homem se aproximou para tocá-la de maneira inadequada. Em seguida, se masturbou. O relato era horrível e os pais da criança não perderam um segundo. Dirigiram-se à delegacia e fizeram a denúncia correspondente. Houve grande surpresa quando descobriram que o vizinho da família, o idoso abusador, era Joel. Após ser confirmado com vários estudos que a menor realmente havia sido tocada pelo homem, em 2 de maio foi realizada uma busca na casa desse médico, de 66 anos, que costumava cumprimentar a todos com um gesto amigável e que nunca teve um problema com ninguém. No início, muitos quiseram acreditar que era um erro. Não faltaram aqueles que tentaram insinuar que a menina deveria estar enganada, e fabulando. Ninguém esperava que aquela invasão se tornasse a pedra angular de um caso que a cada dia se torna mais retorcido. Ao fazer um tour pela casa dos Lesquernec, os agentes perceberam que um dos quartos tinha um piso falso. Quando removeram as tábuas, encontraram brinquedos sexuais dos mais variados, perucas e consolos, mas também discos rígidos, com mais de 300.000 imagens e 600 arquivos de vídeo que mostravam atos de pedofilia. Se houvesse alguma dúvida, junto a tudo isso, já por si só incriminatório, apareceram diários íntimos onde o médico contava de modo detalhado os abusos que cometia. Analisando estas brutais linhas, os investigadores descobriram estupefatos que Joel havia abusado de muitos de seus pacientes, a maioria deles menores de idade. Ele anotou o nome, endereço e telefone de cada vítima. Abaixo de todos esses dados, ele havia deixado registro do que havia feito a cada um deles enquanto estavam inconscientes na sala de cirurgia. A primeira nota datava de 1980, quando Joel tinha 30 anos, a última datava de 2014. Uma rápida comparação das informações mostrou que, de fato, essas pessoas mencionadas nos diários de Joel haviam sido internadas nos locais onde ele havia trabalhado. Ao longo de todo esse tempo, isso significava que os diários não eram uma espécie de fantasia febril. Eram um detalhado e repulsivo registro que expunha um ser que, evidentemente, não era quem dizia ser. E isso foi apenas o começo, porque a indignação só fez crescer quando se soube que o alarme já havia sido acionado em 2004. Mas todos decidiram ignorar este caso. Os antecedentes. Enquanto um processo era iniciado contra Joel pelo abuso de sua vizinha, os detetives arregaçaram as mangas e começaram a trabalhar. Descobriram que o histórico do médico não era tão limpo quanto todos pensavam. Ele ficou preso por 4 meses em 2005 e pagou uma multa de mais de euros. Era um campeão. Capítulo de sua vida do qual nunca falava com ninguém e que poucos conheciam. Até mesmo o pequeno número de pessoas que sabiam que ele havia estado atrás das grades não chegaram a conhecer as razões reais para o encarceramento. Tudo começou com uma ligação do Federal Bureau of Investigation para as autoridades francesas em 2004. Na mesma, informavam que um de seus cidadãos havia usado seu cartão de crédito para comprar um vídeo na Deep Web. E não se tratava de um vídeo qualquer, era um vídeo em que se abusava de um menor. O cidadão em questão era Joel. O homem disse estar arrependido e garantiu que, embora tivesse cedido ao impulso de ver abusos infantis, nunca havia cometido um. Alegou de cabeça erguida que estava preparado para se tornar uma pessoa melhor. O julgamento desse caso ocorreu meses depois e resultou na condenação recentemente mencionada. Naqueles anos, as autoridades tiveram a oportunidade de deter uma pessoa que passou mais de 20 anos cometendo atos atrozes. As crianças que tiveram o azar de serem atendidas por ele. E isso não foi o pior. Em qualquer caso, pode-se atribuir o fato de Joel ter evitado ser descoberto às suas artimanhas e a uma dose de sorte. O que é inexplicável é que quando o cirurgião estava novamente em liberdade, não encontrou nenhum impedimento para continuar trabalhando onde trabalhava. Ou seja, ele continuou em contato com menores que acordavam das operações, sem saber que, quando estavam sob os efeitos da anestesia,
eram abusados. Naquela época, Marie-France se separou de Joël. Alguém perguntou se ela sabia o que seu marido estava fazendo? Nunca se suspeitou de seus testemunhos? Nós não sabemos. Sim, sabemos que hoje a mulher está em uma situação delicada, pois embora esteja em liberdade, muitos afirmam que em breve será presa. Em 2006, um psiquiatra que era colega de Joël em alguns hospitais uniu alguns pontos. E ficou perplexo ao confirmar que o homem era o mesmo que há menos de um ano havia sido condenado. Sem hesitar, ele enviou um relatório para as altas cúpulas, considerando que o antecedente era grave o suficiente para ser levado em conta. Se até então houve um deslize administrativo do hospital, ele poderia ter sido corrigido graças à denúncia deste psiquiatra. Efetivamente, um antecedente como o que Joël tinha é um fator determinante para poder ou não trabalhar com menores. No entanto, ninguém deu seguimento à denúncia, nenhuma medida preventiva foi tomada, nem o controle sobre o sujeito foi intensificado. Todos fizeram vista grossa. Joël parecia destinado a se safar e por mais de 10 anos continuou fazendo isso. Quando seu segredo estava seguro novamente, ele levantou o piso falso da casa, pegou seu diário e continuou registrando as crueldades que cometia. Os agentes que agora tinham o caso não conseguiam entender como aquele sujeito havia passado tanto tempo impune. Também sabiam que poderiam provar os crimes que ele cometeu contra pessoas que nem sabiam que foram abusadas. Iria ser difícil. Então, eles priorizaram abrir um caso que finalmente pudesse imobilizá-lo. Basicamente, eles precisavam ganhar tempo com casos fáceis de constatar e, para o seu horror, não tiveram dificuldade em encontrá-los. Primeiro julgamento. O primeiro julgamento contra Joël Squarneck ocorreu em março de 2020. A acusação da família de sua vizinha de 6 anos, foram adicionadas acusações de agressão sexual contra outros 3 menores, 2 de suas sobrinhas e um paciente do hospital. Suas sobrinhas foram abusadas nos anos 80 e o paciente nos anos 90. Desta vez, a situação se tornou mais midiática e se tornou de conhecimento público o que os peritos psicológicos disseram do acusado, a quem descreveram como um ser humano sem a possibilidade de empatia e quase orgulhoso de se autodefinir como um exibicionista, bowler, ursado, masoquista e pedófilo. Na ocasião, revelou-se também o argumento de defesa de Joël. Segundo ele, os abusos dos quais era acusado não existiam, pois nunca havia penetrado ninguém. Ele havia tocado em crianças nos genitais, fez com que as crianças o tocassem e até as obrigou a fazer sexo oral. Mas ele estava convencido de que, como não houve relação sexual com penetração, ele não havia feito nada de errado, como sugerido. Ele chegou a dizer que uma de suas sobrinhas menores de idade o seduziu. Finalmente, o homem foi exposto e todos puderam ver quem ele era, mas mais uma vez as coisas se voltaram a seu favor. Enquanto os promotores tinham certeza de que encurralavam o sujeito. Os próprios pais de suas sobrinhas mencionaram que estavam dispostos a perdoá-lo se Joël aceitasse se submeter à terapia. Inclusive, estavam dispostos a negociar com ele para reduzir sua pena. Isso causou a fúria das sobrinhas mencionadas e também da família da menina de 6 anos, que a partir desse momento decidiram se voltar para a imprensa e apontar contra uma espécie de máfia familiar. Tinham medo que houvesse uma blindagem em torno do cirurgião e que este conseguisse escapar novamente das mãos da lei. Devido à convicção dos denunciantes, a mídia acompanhou os acontecimentos mais de perto. O público se fez ouvir e apoiou espontaneamente as vítimas com marchas e cartazes. No final de 2020, o esquadrão foi condenado a 15 anos de prisão. Aqueles que continuavam analisando seus diários íntimos tinham pela primeira vez a margem de tempo que precisavam para poder aprofundar nos casos mais antigos. A investigação duraria no mínimo 4 anos. 4 anos nos quais foi confirmado que os abusos perpetrados pelo cirurgião chegavam a quase 300. E é assim que nossa história volta ao início. Novos casos. O processo de revelar o que ocorreu 40 anos atrás foi complexo em vários sentidos. A principal causa foi que, como dissemos, tratava-se de crianças abusadas, que já eram adultos e que não sabiam o que lhes havia acontecido. Tinha que proceder com delicadeza. Os investigadores notaram que muitas das vítimas de Joël compartilhavam o mesmo padrão. Com o tempo, desenvolveram traumas, ataques de pânico ou outras patologias que julgavam injustificadas. Em muitos casos, até se trataram medicamente, buscando respostas para períodos de insônia, fobias ou manias inexplicáveis. Quando foram informados de que estavam na lista de um pedófilo, o mundo desabou para eles, mas muitas coisas também começaram a fazer sentido.
Ao ver as fotos de Joel, alguns dos retratados agora adultos admitiram ter uma lembrança vaga dele e do momento do atendimento. Outros não conseguiam evitar ficar paralisados de horror ao se deparar com aquele rosto que seu inconsciente havia passado anos escondendo. Os especialistas avaliam a possibilidade de algumas dessas pessoas terem sido abusadas em um estado muito profundo do efeito da anestesia. Outros provavelmente sofreram o ataque em estado de vigília. Portanto, eles desenvolveram uma conexão mais direta com o abuso em si e suas consequências. Até 312 vítimas foram encontradas. A prescrição do crime impediu muitas delas de apresentar acusações. Nesse momento, foi aberto um novo caso com acusações por violação de 299 menores, 158 meninos e 141 meninas. São essas pessoas que hoje, segundo seus advogados, buscam recuperar um pouco da dignidade, humanidade e, acima de tudo, consideração por parte da justiça. O esperado julgamento tornou-se efetivo em fevereiro de 2025 e as polêmicas não demoraram a aparecer. Tudo o que foi dito até o momento. Um dos primeiros a depor no novo julgamento contra Joel foi seu próprio irmão, que não hesitou em dizer que o homem deveria morrer na prisão pelo que havia feito à sociedade. O mais valioso de seu testemunho foi o que disse sobre Marie-France. Primeiro, a acusou de querer seu marido por dinheiro, de ter se deitado com o primeiro marido de sua irmã, de ter tido um amante e até mesmo de ter se insinuado para ele. Depois, ele foi um passo além. Suas palavras textuais foram: existe uma pessoa que poderia ter feito Joel ser preso todos esses anos. Sua mulher. Ela estava ciente das atividades do marido e não fez nada. Marie-France é uma mulher em quem se pode confiar ou é uma encobridora? Ela sempre foi uma encobridora ou é outra vítima? De Joel? Para tentar responder a isso, há uma entrada no diário de Joel que parece reveladora. A mesma está datada em 1996 e nela o cirurgião afirma sentir-se em crise porque sua esposa o descobriu e pediu que ele fizesse tratamento. Não podemos confirmar se o escrito é fiel aos fatos ou se ele fez promessas à esposa que não cumpriu depois. Se sabemos o que Marie-France disse, ao sentar-se no banco dos interrogatórios, a mulher se apresentou pouco disposta a falar e usando uma máscara. Apesar de evasiva e contraditória, ganhou a antipatia da sala. Ao questionar e perguntar ao tribunal se não poderia existir a chance de que algumas crianças encontrassem prazer em serem abusadas. Diante da indignação, disse que tudo era confuso para ela, pois também havia sofrido abuso na infância. A confissão de seu próprio abuso não foi a única ouvida. Quando os filhos de Joel subiram ao palco, deixaram transparecer uma árvore genealógica com raízes perturbadoras. Sem ir mais longe, o filho mais velho do médico contou que ele mesmo havia sido agredido sexualmente pelo seu avô, o pai de Leah Square Neck, quando tinha entre 5 e 10 anos. Questionado se o cirurgião também foi abusado pelo seu próprio pai, ele respondeu: acredito que sim, mas ele sempre me disse que não. Aparentemente, o pai de Joel também teria tido problemas com o álcool e episódios de zoofilia. Em vista de tudo que vem sendo descoberto há anos, o filho do acusado acredita que seu pai é uma espécie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, um sujeito com uma dupla personalidade que sabe esconder muito bem seu lado sombrio. O segundo dos filhos do cirurgião concordou com isso, alegando que Joel sempre foi um bom pai. No entanto, ele ressaltou que havia cortado a comunicação com ele, pois preferia lembrá-lo assim. Outro que acendeu várias controvérsias foi um francês de 80 anos, que se apresentou como o melhor amigo de Joel e ex-melhor amigo de seu pai. Este sujeito se mostrou agressivo diante dos advogados e frívolo em relação às vítimas, alegando que nunca viu Joel seduzindo um menor. Portanto, o assunto não era de sua alçada. Depois, ao ver as fotos das crianças abusadas, ele sentenciou que não podia passar a vida chorando por tudo que acontecia com os outros. Chamou o caso de um assunto de calças e admitiu que durante toda a vida quis ter um relacionamento com Joel. Mas o outro não gostava de homens. Logo depois, o acusado, aconselhado por seu advogado, renegou as palavras do amigo e exclamou: "Você é meu amigo e continuará sendo. Mas devo dizer que fiquei profundamente impactado com o que você disse sobre todas essas pessoas que eu agredi e feri por causa dos meus atos. Tudo isso foi e continuará sendo observado pelas vítimas de Joel, que estão em uma sala anexa à sala em que o julgamento está sendo realizado. Até o dia 6 de junho não teremos um veredicto. E enquanto isso, e o cirurgião que era tão respeitado? Por enquanto, ele só continua sendo visitado na prisão por sua esposa e pelo amigo com quem entrou em conflito.
Casos como este voltam a colocar o foco na maneira como muitas vezes o mal consegue tomar o controle da situação por uma série de negligências infelizes. Com isso, também fica claro que ainda persistem muitos pactos de silêncio que tentam afastar pessoas abusadas da justiça. Desfazer esse caminho de horror é difícil, mas não impossível. Às vezes, como vimos neste caso, a verdade leva décadas para emergir. O que mais saberemos sobre o caso de Joel? Finalmente será descoberto o papel que sua esposa teve? Seu amigo vai se manifestar de novo? O que as vítimas dirão ao relatar sua experiência? E tenham que ver pela primeira vez em muito tempo esse homem que as feriu, de uma maneira que estão apenas começando a entender? Tudo será revelado nos próximos meses. Se quiserem saber mais sobre este caso aberrante, comentem com a palavra julgamento.